Muito bem, começa agora mais um programa 10 Minutos aqui pela RCTV. E a nossa conversa de hoje é com a advogada Gabriela Veloso de França. Ela, além de trabalhar como conciliadora no Juizado Especial Criminal, o GCRIM, é uma das maiores conhecedoras da Síndrome de Alienação Parental na Paraíba. Doutora Gabriela, seja bem-vinda ao programa, tudo bem? Muito obrigada, queria agradecer o convite, tratar de um tema tão recorrente, né, no nosso meio social e no mundo inteiro, que é a SAP, né, a sigla SAP, que é a Síndrome da Alienação Parental. Pois é, uma coisa Muito obrigado. Não, nós é que agradecemos a sua presença aqui e você destacou que, de fato, é uma coisa que realmente acontece e muito, porém pouca gente sabe o significado. O que é que significa SAP, o que é Síndrome de Alienação Parental? Bom, segundo a medicina, síndrome é um conjunto de sintomas, né, de uma manifestação clínica, de um quadro clínico, uma doença. E esse termo alienação parental foi dado para designar uma série de manifestações, certo? De um alienador guardião, um pai, um genitor guardião, na tentativa de modificar, de influenciar na percepção do filho em relação ao outro genitor. Geralmente esse quadro acontece na separação judicial, na briga pela guarda do filho, ou até mesmo antes, certo? A alienação parental pode ser feita não só pelo pai ou pela mãe, mas também pelo avô, por uma pessoa que tenha a guarda da criança, certo? Isso prejudica, assim, o filho de formas absurdas. A maioria das crianças com pais separados sofre de alienação parental e é um problema, assim, alarmante mesmo na sociedade. Gera inúmeras consequências. Olha, doutora Gabriela, falando sobre isso, me vem à cabeça uma criança que tem pai ou a mãe, o avô, você citou sobre a sua guarda, e essa criança sofre uma alienação parental desse ente. E o que é que acontece? O que é que pode acontecer com essa pessoa que tem a guarda da criança? Pode chegar à perda da guarda? Sim, assim, a alienação parental, ela acontece de uma forma em que a criança ela vai ser muito prejudicada psicologicamente. Essa criança ela é induzida, ela é manipulada para que ela rejeite o outro pai. O genitor geralmente é uma pessoa vulnerável, uma pessoa psicologicamente também já fragilizada, não aceita, está inconformada com a separação geralmente e ela é motivada por um sentimento talvez de vingança, queira atingir a outra parte e por isso usa o filho como massa de manobra, o filho vira objeto. Então, desde 2010, a gente tem uma lei federal que trata sobre isso, certo? E o juiz, ele tem sim, diante de uma situação tão séria, o poder de decretar algumas medidas. Ele pode no início, decretar uma medida como advertência, depois multa, ou então até realmente a perda da guarda. Ele pode também decretar uma assistência terapêutica, um tratamento terapêutico. Então, tem várias medidas, várias sanções para que a gente trate dessa problemática. A perda da guarda, no caso, seria o último caso? Sim, eu considero particularmente uma falha da lei, porque a criança permanece naquele jogo de disputa. Ela perde a guarda de um, mas vai para o outro lado. Então, pode ser que aquilo nem seja benéfico para a criança. E existe uma solução quanto a isso, que é a chamada guarda compartilhada, que tem os seus pós e os seus contras, né? Uma coisa boa da guarda compartilhada é que a criança realmente ela vai poder ter o direito, porque a alienação parental é um abuso moral, ao direito dessa criança de poder conviver com os seus dois pais, né? Então, essa criança, ela vai passar a poder conviver com as duas partes. E isso a gente sabe que é completamente saudável para a criança, né? Você acredita que os pais que, de fato, são separados e detêm a guarda dos seus filhos, ou, no caso, o outro cônjuge que não detém,
eles conhecem bem a lei de alienação parental ou desconhecem? Isso já virou comum na questão social ou é apenas comum na área jurídica? Olha, a questão da alienação parental, esse termo, o que significa, ou a própria consciência do mal que isso traz para uma criança, é pouco desconhecido ainda, infelizmente. Eu trabalho com esse tema desde a minha graduação, no final da minha graduação, desde 2009, 2010. E desde então eu venho falando sobre isso sempre que eu tenho oportunidade, porque ainda é muito desconhecido. Não só pelos pais, não só pela sociedade, mas pelo próprio corpo jurídico. Ah, é? É. Muitos operadores do direito, membros de conselho tutelar, muitos ainda podem até saber, assim, ouvir ter falado, mas não sabe exatamente como identificar aquilo. Inclusive, é uma grande dificuldade que o magistrado tem nas varas de família, observar, identificar a SAP, a Síndrome da Alienação Parental, naquela conjuntura familiar, né? Se a mãe realmente ela tem razão naquilo, de estar denunciando, de certa forma, as atitudes daquele genitor. Será que é verdade o que aquela mãe está falando? Ou será que é uma forma apenas de atingir o outro? Né? Então, é muito difícil você identificar isso. Outra falha da lei que eu trago aqui é exatamente isso, que o juiz sozinho, a figura do juiz não é capaz, muitas vezes, de identificar um transtorno que, na verdade, é psicológico. Ao meu ver, deveria ter uma junta médica de psiquiatras ou de psicólogos para que possa, juntamente com o juiz, fazer essa avaliação. Né? Então, a gente pode dizer que talvez o pai, a mãe, a pessoa que tem a guarda da criança, ela não tem noção do que pode estar causando psicologicamente a criança, ou tem? Muitas vezes não. Não, né? Na grande maioria das vezes, não. Aquele pai ou aquela mãe, aquele genitor, às vezes está tão degradado psicologicamente e ele acredita muitas vezes que ele está protegendo o filho do outro que o abandonou. A alienação parental ocorre justamente aí, nessa incitação de dizer, por exemplo, o seu pai nos abandonou, então a sua mãe nos abandonou. Né? Aquele pai alienador, ele vai manipular a criança, ele vai denegrir a imagem do outro, ele vai criar uma espécie de campanha de desmoralização, né? E muitas vezes ele está fazendo aquilo achando que realmente está fazendo bem para o filho, né? Ou então, muitas vezes até tem a consciência, mas a saga de vingança do outro é tão grande que às vezes fala mais alto, né? Às vezes o ex-cônjuge até já constituiu uma nova família e está seguro naquela nova família. Ou então realmente está decidido de que não quer mais voltar e aquilo gera um inconformismo tão grande que a única coisa para atingir aquele ex é o filho, né? Então, dá para imaginar aqui o que é que isso pode acarretar para uma criança, né? Você acredita que os legisladores ou a própria justiça poderiam, de certa forma, promover palestras, seminários, enfim, para mostrar à população em geral e até mesmo aquelas pessoas que cuidam de crianças, como de conselhos da criança e do adolescente, de conselhos tutelares, enfim, explicar um pouco mais sobre isso, que é muito sério, é muito grave, sim, inclusive, por ser uma síndrome, por afetar na saúde da criança, para que isso se torne cada vez mais amplo no conhecimento geral da população, para que talvez até algumas pessoas que tenham conhecimento e que vejam que alguma criança está sofrendo por isso, possa incitar a justiça a se mobilizar com relação àquele pai, àquela mãe que está fazendo com que a criança tenha essa síndrome? Bem, muitos trabalhos em torno disso, muitas entidades, até ONGs, entidades não governamentais, na internet. Inclusive, a gente teve um caso numa novela né, de TV em que abordava o tema. E está sendo bem crescente. Existe um documentário na internet chamado A Morte Inventada, que também é muito, muito esclarecedor. E existe sim, mas é preciso que haja mais que a mídia trate mais sobre o tema, porque são jovens, todo mundo sabe, a criança é o futuro, né? Sim, claro. Então imagine uma criança e inúmeras outras com problemas de rendimento escolar, né?
um futuro adulto frustrado, porque a criança começa a desenvolver incapacidades até no trabalho mesmo, tende a reprojetar isso quando se torna pai também. Então, isso é muito nocivo para a nossa sociedade. Então, ainda é um tema desconhecido, eu posso considerar assim, mas existe sim campanhas, né? Se a gente for atrás, a gente vai ver inúmeras abordagens sobre o tema na internet, na mídia, mas eu preciso mais. Eu peço, inclusive, que as pessoas falem mais sobre isso, os juristas principalmente. Doutora Gabriela Veloso de França, obrigado pela presença aqui. Pode contar conosco, inclusive aqui na RCTV. Muito obrigada. Para que nós possamos ser mais um canal de divulgação para que a população em geral possa conhecer mais sobre esse assunto seríssimo, não só juridicamente, mas socialmente, para que as crianças possam ter um futuro melhor e, claro, sem problemas, e que as famílias possam estar sempre mais estruturadas, ou, nesses casos em que não se estruturaram de alguma forma, que a criança seja a que menos possa sofrer nessa separação. Isso. Muito obrigado, viu? Obrigada também. Muito bem, o programa 10 Minutos fica por aqui. Nosso programa é transmitido pela RCTV, canal 27 da NET Digital, ou pela internet. O endereço é o www.rc.tv.br. Nosso programa vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 7 horas da noite, e em horários alternativos durante a programação. RCTV, do seu jeito, para você.